Neste áudio, então, nós vamos sair um pouquinho dos dois livros que nós estamos estudando, que falam sobre o magnetismo pessoal. Nós vamos sair um pouquinho desses dois livros para falar um pouquinho sobre um assunto que vai também embasar o nosso entendimento em relação justamente ao magnetismo pessoal. Então, é sobre isso que nós vamos falar aqui neste áudio, tá? Eu sou Priscila, do PK Cursos Universalistas. Bem, na Índia Antiga, lá na época dos primeiros yogis, né? Os yogis antigos, mais originais, né? Onde havia um contato maior, assim, com as matas densas, os rios, né? E nessa época eles viviam realmente de maneira muito mais integrada com a natureza. As pessoas, ao viverem de forma mais integrada nessa época, eles passaram a, a perceber uma espécie de força que envolvia esse meio natural. Então, os yogis, naquele tempo, eles começaram a realmente refletir sobre essa força que eles passaram a sentir, né? E eles perceberam que havia uma certa constância e uma ordem em tudo que envolvia a natureza. Assim como os xamãs, né? Que também são muito antigos, na verdade são os mais antigos do planeta, na verdade, né? Os xamãs. Eles, ao lidar muito com a natureza, ao ter uma vida muito integrada, eles realmente começaram a perceber essa força. O que seria essa força que eles viam, né? Então, eles perceberam que quando ocorre algo no meio, nesse meio natural, o que acontece é uma adaptação dos seres que vivem nesse local, nessa natureza. Todos os seres, de todos eles, né? Então, por exemplo, se uma planta morre, ela já é reabsorvida pela terra, ela se transforma e com tudo acontece isso. E há uma integração, então não ocorre um estresse em relação aos eventos que acontecem na natureza. Eles foram observando isso, né? E foram observando também como isso é diferente em relação aos seres humanos. Então, esses yogis antigos, que também são chamados e conhecidos aí por charamanas, que é o mesmo que xamãs, né? São considerados esses antigos pensadores e pessoas que se integram à natureza, buscadores da verdade, né? Eles observaram que o ser humano é o único entre todos os seres vivos da Terra que possui autopercepção. Então, o que acontece com os demais seres da natureza, como os animais, por exemplo, é que não existe essa autopercepção. E em relação aos seres humanos, existe. Então, por isso, o ser humano, já desde a sua existência aqui na Terra, né, do seu aparecimento, ele vem lutando para sobreviver à natureza. Ele cria formas de sobrevivência na natureza, desde a época lá dos homens das cavernas, né? Porque, na verdade, ele não se vê integrado a esse meio, como os outros seres se veem e se sentem, né? Não existe aquela integração. O ser humano, ele se vê sempre fora da natureza e não integrado a ela. Então, os eventos que ocorrem na natureza não são naturais ao ser humano. Por isso, ele tenta modificar, ele tenta fazer com que
essa natureza acabe se curvando a ele. Isso desde os primeiros tempos, né, da nossa existência.